Olá, Vascaíno! Fernando Diniz faz exigência para fechar com o Vasco. Entrevista coletiva de Felipe não caiu bem nos bastidores e diretores do Vasco querem a cabeça dele. Fora Felipe! Já começou a subir a hashtag dentro da colina. Essas e outras notícias eu te conto daqui a pouco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? E olha, não esquece do like. O like ele é muito importante e olha, é de graça, não paga nada. Só deixar o joinha já vai estar ajudando a gente demais. Tá falado? Vamos embora para as notícias rapidinho, para não perder. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante. Olha, duas notícias aí fortes de bastidores, né? A primeira é que estão pedindo a cabeça do Felipe. É isso aí, os pares do Pedrinho não gostaram da coletiva do Felipe. Acharam arrogante, acharam desnecessária a forma como ele se dirigiu ao Capasso. Já levou uma piadinha, uma invertida do Capasso nas redes sociais. O Felipe coloca, um jornalista pergunta, dizendo que nas redes sociais, né, os seus seguidores, vem perguntando por que o Capasso não é utilizado. E o Pedro fala que desde o início do ano foi decidido pela diretoria do Vasco que o Capasso não faria plano, não fazia parte dos planos para o elenco de 2025. Que o Capasso teve 3 oportunidades de sair do Vasco e fez a escolha de não sair. E o futebol ele é feito de escolhas. Na verdade, é a vida que é feita de escolhas, né, Felipe? O futebol também, por ser parte da vida, é feito de escolhas. E aí ele disse que era feito de escolhas e o Vasco escolheu não contar mais com o Capasso. E aí ele chegou para o jornalista e falou: você gosta do Capasso? Ok, tudo bem. Eu não gosto. Respondeu assim, sério. Ainda disse que se o Capasso fosse um bom zagueiro, o Vasco não teria dispensado ele. Pô, quer dizer, colocou o cara numa situação complicada. O Capasso, assim, acabou a coletiva, o Capasso publicou no seu Instagram uma foto dele com a taça de campeão paraguai. Ele não é bom jogador, mas ele é campeão nacional. É o único campeão nacional desse elenco aí do Vasco. Que, aliás, não faz parte do elenco, está treinando em separado. Uma atitude esquisita do Vasco, estranha, né? Mostrou que é uma coisa pessoal. O Felipe falou com raiva, né? Com muita raiva, assim, na forma dele falar, se expressou de forma veemente, né? Mostrou que parece que é um problema pessoal dele com o Capasso e isso leva prejuízo para o Vasco. Essas vaidades dentro do Vasco, tem que ter problema pessoal com o jogador. Quem está levando prejuízo? É o Vasco. Primeiro, porque não conta com o jogador. Segundo, que está pagando o jogador e não pode vender o jogador, porque ninguém sabe como é que está o jogador. O cara não está jogando, não está sendo mostrado. Se fizesse parte do elenco, você podia tentar montar um time alternativo com o Capasso, mas falta um pouco de inteligência às pessoas que estão dirigindo o Vasco. Estão levando as coisas para o lado pessoal. É as picuinhas, é o cara que é o amigo do meu amigo é meu amigo, é o inimigo do meu amigo é meu inimigo, e aí o Vasco está com essa divisão aí da galera que o Felipe gosta, da galera que o Felipe não gosta. E aí, ó, tá aí essa bagunça, a gente vê o time aí caindo pelas tabelas, uma bagunça, preparação física horrorosa, tudo muito ruim no Vasco, motivação zero. E os caras estão com salário em dia, pelo menos é o que é dito, os caras estão com salário em dia e salários altos, tem gente ganhando acima do mercado, tem cara que vai sair do Vasco, não vai conseguir ganha hoje, e mesmo assim o cara não está motivado, não está nem aí pro Vasco, nenhum deles, porque o Vasco falta, sabe o que, meus amigos? Falta direção, o Vasco falta pulso, falta mostrar quem é que comanda o Vasco. Você tem um diretor de futebol executivo que é um banana, o diretor técnico é cheio de panelinha, e o presidente... presidente é o presidente, não pode falar mal dele porque ele é o enviado de Deus para salvar o Vasco. Como, eu não sei. Está muito iludido, amigo, está muito iludido. E agora, reunião com o Fernando Diniz, né? Parece que é o técnico da vez, o Vasco deve contratar mesmo. O Diniz fez uma exigência ao Pedrinho, que é a renovação do contrato do Felipe Coutinho. Ele exigiu isso, ele falou que ele assina com o Vasco, mas o Vasco tem que prometer a ele que vai renovar o contrato com o Felipe Coutinho, que é uma dificuldade. O Pedrinho não pode assumir esse compromisso com o Diniz, até porque depende de uma pessoa só, depende do Coutinho. O Coutinho vai decidir se ele vai continuar no Vasco ou não. É claro que vai continuar no Vasco e depende do Aston Villa. A maior dependência é a do Aston Villa, que eu acho que o Aston Villa não vai fazer nada para poder não deixar o Felipe ficar no Vasco. O Aston Villa vai querer que o Felipe fique no Vasco, e quanto mais o Coutinho ficar no Vasco, Felipe Coutinho,
vai ficando no Vasco, ele não paga salário. Ele já tomou prejuízo, ele já agasalhou o prejuízo dele na compra do Felipe Coutinho. Não vai conseguir revender o Coutinho, pelo menos ele não paga os salários. O Vasco assume os salários e o Felipe Coutinho aceitou reduzir e receber menos no Vasco. O Aston Villa não tem o mínimo interesse no Coutinho e não tem mercado. O Coutinho, meu amigo, não joga em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo quer o jogador Felipe Coutinho. Nenhum. A Arábia não quer, a China não quer, a MLS dos Estados Unidos não quer, tem um time no Alasca que não quer, ninguém quer, o cara da Groenlândia não quer, só o Vasco quer o Felipe Coutinho. Se você liberar ele no mercado, aí ele vai pro Flamengo, não vai, é mentira. Aí ele vai pro Palmeiras, não vai, é mentira. Ninguém vai contratar Felipe Coutinho. Ninguém vai contratar Felipe Coutinho. É um jogador que só joga 50 minutos da partida e mesmo assim sem intensidade. Ele fica em campo durante 70 minutos. Mas ele só joga no máximo 35. E mesmo assim sem muita intensidade. Falta protagonismo, falta apresentar liderança, criando ambiente hostil dentro do grupo, reclamando de todo mundo. As pessoas não estão gostando da atitude do Coutinho, que durante o jogo dá passe, se não recebe de volta, fica dando pulinhos, saltinhos, fazendo cara feia, xingando. A galera do grupo não está gostando da atitude do Coutinho, até porque ele não está resolvendo. Se ele é o cara que resolve, mas ele não é o cara que resolve. Ele já foi um dia o jogador que dá bola nele e ele resolvia. Hoje ele não resolve nada. Ele não consegue fazer uma enfiada de bola, ele não faz um lançamento, ele não faz uma inversão, ele não dá um passe certo. Ele está errando passes de 2 metros. Então, ele está mal tecnicamente e está mal fisicamente. Então, é um cara que devia ser banco, né? Vai colocar ele no banco. Mas ele aí está carregando a pencha de insubstituível, de titular, de craque. Não é. Não é. É um ex-jogador em atividade no Vasco. E o Vasco está dando muita moral para ex-jogador em atividade. E quando tiver com esse discurso, com esse pensamento de boleiro, de amiguinho, de coleguinha, o Vasco não vai a lugar nenhum, meu amigo. Não vai a lugar nenhum. E o Diniz ainda quer a renovação desse cara, porque a base do esquema do Diniz vai ser o Coutinho. Olha, tô doido agora. Agora eu tô querendo que o Vasco acerte com o Diniz, eu quero ver essa história. Quero ver como o Diniz vai recuperar o Coutinho, como o Coutinho vai jogar pra caramba com o Diniz. Tomara. O Ganso também estava fazendo na peixe do Fluminense, o Diniz fez o Ganso jogar. Legal. Não conseguiu fazer o Nenê, mas conseguiu fazer o Ganso. O Nenê teve que sair do Fluminense, depois o Diniz, amigo do Nenê, veio pro Vasco por amizade ao Nenê e não conseguiu fazer o Nenê jogar no Vasco. Tudo bem que o Vasco naquela época era uma baranga danada. Léo Jabá, né? Anderson Conceição. Era um time horroroso. E o Diniz ficou 7 jogos invictos no Vasco. 7 jogos de derrota. Nem empatar, acho que ele conseguiu. Era 7 pancadas que ele levou e o Vasco abriu mão de tentar subir para a Série A naquele ano com o Diniz. O Vasco permaneceu na segunda divisão com o Diniz. Naquele ano teve Marcelo Cabo, Lisca Doido, o Brasil e depois o Fernando Diniz. Olha, é muito complicado, né? E você vai vendo que a gestão do Salgado é muito parecida com a gestão do Pedrinho. Eu acho que a gestão do Pedrinho no futebol ainda é pior, mas é muito pior do que a gestão do Salgado. E olha que é difícil superar a gestão do Salgado, que de propósito deixou o time ficar na segunda divisão. De propósito, não conseguiu subir de propósito porque queria vender o clube barato. Já a gestão do Pedrinho não tem esse problema, então ela não consegue fazer futebol mesmo. Ah, no Vasco não tem dinheiro. É mentira. O Vasco tem a maior receita da sua história, 473 milhões. Como é que você não consegue, com a maior receita da história, fazer um time? No passado, o Vasco não tinha essa receita e montava times. Ah, o futebol está mais caro. Está mais caro. Mas a receita também aumentou. O problema é que você está aumentando a dívida. Os caras aumentaram a dívida do Vasco. E isso aí tem que ser falado. Ah, foi a 767? Foi o Salgado? Cara, quem foi eu não sei, mas você tem que vir a público e falar. O balanço do Vasco é uma vergonha. O Vasco publicou um balanço de 4 páginas, sem auditoria, sem aprovação pelo Conselho Fiscal. É uma vergonha, é um escárnio, é um cuspe na cara do associado. Mas esse é o Vasco da Gama, essa é a gestão do senhor Pedro Paulo, jogador de futebol Pedrinho. Falado? Galera, fica com Deus. Mais tarde a gente tem vídeo aqui no canal, no programa Resumo Gigante, lá para as 7 horas da noite, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço. Não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever no canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, tá falado? Um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo mais tarde. Tchau.